Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em João 3. João 3. Nós vamos ler o verso 1º, o verso 2º e os versículos 14 a 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1º, verso 2º, depois do 14 ao 16. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 14, 15, 16. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós lemos a Tua palavra que é a verdade, e nós te suplicamos que o Senhor fale conosco por meio dela. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, segundo o relógio, são 19 horas e 44 minutos, faltam 4 horas e 16 minutos para terminar o ano de 2023 e iniciar o ano de 2024. A gente vai ouvir muita gente dizendo adeus ano velho, feliz ano novo, o que nos leva a concluir que nós estamos vivendo um momento, uma zona fronteiriça entre um ano que se encerra e um novo ano que tão perto se avizinha. O apóstolo João, quando ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele já era alguém bastante avançado em idade. Eu, particularmente, evidentemente ancorado numa série de eruditos, não acredito que o Apocalipse tenha sido escrito tardiamente, como muitos o dizem, no ano 96, no ano 95. Eu acredito que dos escritos de João, o Apocalipse tenha sido o primeiro, escrito durante o período em que Nero ele reinou sobre o trono do Império Romano, entre 54 e 68. Mas compartilho da ideia de que tanto as epístolas quanto o evangelho que leva o seu nome tenham sido escritos ali na década de 90. As epístolas para combater um problema específico e o evangelho como uma forma de alguma maneira, liquidar aquele problema, que foi o problema da negação da corporeidade do nosso Senhor. Por isso que quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos encontrar pelo menos duas coisas muito evidentes. Em primeiro lugar, o caráter tático, palpável, visível, daquilo que Cristo ele fez, daquilo que ele realizou, daquilo que ele trouxe enquanto atributos da sua messianidade. E uma segunda coisa que abunda, superabunda, é muito marcante no Evangelho de João, é que ele foi escrito de maneira a levar as pessoas a crerem em Jesus. E nós vamos ver que os milagres que ali se realizam e os discursos que ali Cristo profere
todos estes tinham como única finalidade levar as pessoas à fé em Cristo. E quando chega no final, João ele vai dizer que Cristo fez muita coisa, realizou muita coisa, ele teve que fazer uma seleção, ele teve que fazer alguns recortes, mas aquilo que ele registrou foi registrado para que eles pudessem crer que o Senhor Jesus fora enviado por Deus e, crendo no seu nome, eles pudessem ter vida eterna. E quando a gente vai lendo o Evangelho de João, a gente percebe que existe uma cadeia de eventos, como acontece, por exemplo, aqui. No capítulo 2 é o encontro com Nicodemos. Aliás, no capítulo 2 é o encontro nas bodas de Caná. No capítulo 3 é o encontro com Nicodemos, muito provavelmente na sua residência. No capítulo 4 é o encontro com a mulher de Samaria. O que esses três eventos eles têm em comum? Todos esses eventos eles estão marcados por encontros que marcaram definitivamente a vida daqueles que tiveram esse encontro com Cristo. No capítulo 2, as pessoas que presenciaram o milagre da transformação da água em vinho, isso é uma metáfora daquilo que ele vai fazer com cada um daqueles que professarem o seu nome, ou seja, a gente vai tratar daqui a pouco, que é a regeneração. No capítulo 3, ele vai tratar especificamente do tema da regeneração, e no capítulo 4, ele vai denunciar o pecado daquela mulher e vai mostrar para ela que a única válvula de escape para o seu problema, para aquele pecado específico no qual ele estava envolvido, também o era. A crença nele, a regeneração por meio dele e, decorrente disso, a vida que ele poderia comunicar. E nesse diálogo, porque nós nunca podemos perder de vista, Jesus aqui, ele é procurado por Nicodemos, eles iniciam um diálogo, Nicodemos, ele se aproxima de Jesus com algumas frases que, de alguma maneira, denotavam certa lisonja, e Cristo vai recondicionar esse diálogo para mostrar para aquele homem algo que hoje é tão necessário ou mais necessário do que o era naqueles dias. O ativismo religioso, ele não é a prova de que haja uma espiritualidade verdadeira. E que o ativismo religioso, ele não é a garantia de vida eterna. E aí Jesus vai introduzir nesse diálogo duas coisas muito importantes sobre as quais nós vamos aqui dialogar. A necessidade do novo nascimento e a necessidade da fé no Senhor Jesus, como consequência dessa operação extraordinária que somente Deus é capaz de operar. Por isso nós vamos meditar hoje sobre o novo nascimento. E esse texto que nós lemos, ele vai nos dizer algumas coisas muito importantes sobre o novo nascimento. Em primeiro lugar, esse texto vai dizer para nós que o novo nascimento, ele é um ato de Deus em nós. O novo nascimento não é alguma coisa que eu possa comprar, que eu possa angariar. O novo nascimento, ele não demanda esforço da minha parte. O novo nascimento, ele é a vontade de Deus vindo ao nosso encontro. O novo nascimento é Deus manifestando a sua graça a nós. Então, algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver o título de um livro. Acho que era Passos para o Novo Nascimento. E quando eu vi o título, eu disse, mas não existem passos para o novo nascimento. Porque o novo nascimento, ele não está na esfera de atividade do ser humano. A gente trabalha, a gente se alimenta, a gente procura dormir, a gente procura desenvolver toda uma série de atividades.
inclusive na vida espiritual. Nós temos aprendido aqui que existem disciplinas espirituais através das quais eu posso me movimentar espiritualmente e eu posso procurar me aperfeiçoar e me acomodar à imagem de Cristo. Mas isso é após o novo nascimento. O que nós não vamos encontrar na Bíblia e não nos é ensinado pelas páginas sagradas é como nascer de novo. É mais ou menos como uma criança. Quando você conversa com pessoas que defendem, por exemplo, o aborto abertamente, talvez uma das perguntas centrais a serem feitas é: mas a criança pediu para ser gerada? É da vontade da criança ser gerada? Não. A criança, ela é gerada. Da mesma forma acontece na vida espiritual. O novo nascimento, ele nos é comunicado. E o texto nos dá uma informação muito interessante. Nicodemos, ele vai à noite ter com Jesus. O nome Nicodemos é um nome muito interessante, significa conquistador do povo. Provavelmente porque ele era um homem eloquente. Ele era um homem que tinha uma fala palatável, tinha uma boa oralidade. Mas ele vai à noite. Será que ele temia que o povo de alguma maneira o associasse com Jesus? Será que ele era um homem atarefado? E por isso o único momento que ele encontrara para ir ter com o Senhor Jesus foi à noite? O teólogo Donald Carson, ele diz algo que não se aplica apenas a Nicodemos. Se aplica a todos aqueles que precisam ter um encontro verdadeiro. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Esse negócio de levantar a mão e dizer assim: eu aceitei Jesus, né? Eu recebi Jesus como Salvador. O tempo vai dizer se de fato tal afirmação é verdadeira. Porque nesses anos todos que eu estou na igreja, eu vi pessoas ingressarem na igreja no domingo e na segunda-feira dizerem assim: não, mas aquilo foi ontem. Aquilo foi um momento de emoção. Aquilo foi um momento de constrangimento. Eu ouvi a palavra, fui impactado naquele momento, eu quis aceitar Jesus. A gente vai ver que o novo nascimento, na verdade, é exatamente o contrário. É Deus em Cristo nos aceitando. E Carson vai dizer: a noite escura da alma de Nicodemos era mais tenebrosa que o anoitecer galileu. Ou seja, ele estava preocupado com o anoitecer. Mas, na verdade, ele deveria estar preocupado com a alma dele. E tem muita gente preocupada com muita coisa, mas não está preocupado nem um pouquinho com a sua alma. Lembram lá da parábola que Jesus contou? O cara disse: eu vou derrubar o celeiro é pequeno, eu vou construir um celeiro muito grande, eu vou armazenar a minha colheita naquele celeiro, ainda vou dizer a minha alma: alma, tu tens muitos bens, olha, folga, regala-te. E aí Cristo diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? É exatamente o que tem acontecido com muita gente, que anda preocupado com muita coisa, anda preocupado com o trabalho, anda preocupado com a riqueza, anda preocupado com os bens de consumo, anda até preocupado com a vida alheia, viu? Tem muita gente preocupado com a vida alheia, mas não está preocupado com a própria alma. Tem muita gente que ele tem uma preocupação excessiva, mas não está nem um pouquinho preocupado onde vai passar a eternidade. Talvez fosse o caso de Nicodemos. Por quê? Porque era um ativista religioso. Porque era alguém que dizia: eu creio em Deus, eu sou galileu, eu sou fariseu, eu sou um líder espiritual. Mas Cristo vai mostrar para nós aqui que, apesar dele ser tudo isso, ele era um pecador desgraçado. Absolutamente carente da graça de Deus. E por que eu estou falando sobre isso?
Porque um ano está terminando e um ano está se iniciando daqui a pouquinho. O que a gente vai levar para 2024? Vamos levar esse tesouro que está escondido dentro de nós e vamos pedir que Deus nos ajude a multiplicar esse tesouro? Ou vamos fazer o que Nicodemos fazia, ativismo religioso? Vou à igreja, eu pago a mensalidade do clube, marco presença e faço um discurso de que eu faço parte do todo. Será que é isso que a gente vai levar para 2024? Jesus está mostrando para nós aqui que ativismo religioso não vai levar ninguém a lugar nenhum, senão para o buraco. E ele estava dizendo isso a um líder espiritual da nação. Então, a noite tenebrosa da alma de Nicodemos era infinitamente pior do que aquele anoitecer que ele procurou visitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega bajulando o Senhor Jesus. É um bajulador. Rabi, bem sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Aí parece que eu estou lendo a epístola de Tiago. Tu dizes assim, eu creio em Deus. Tiago diz, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, quando Nicodemos chega e diz assim, olha, o Senhor fez esses milagres, ele não estava dizendo absolutamente nada, porque tal como ele, as multidões viram o que Cristo fez nas bodas de Caná. E bem-aventurados foram aqueles que creram, como está no final da perícope, e seguiram o Senhor Jesus. E Jesus disse, olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Nicodemos, tomado pela cosmovisão da época, ele vai ficar perplexo, porque talvez a pergunta, veja, a julgar pela teologia judaica de certo grupo daquele período, talvez a pergunta que Nicodemos fez foi, será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Porque havia um grupo dentro do judaísmo que acreditava na reencarnação. Será que eu vou ter que fazer a viagem de volta para o útero materno? Será que ele está dizendo que eu vou experimentar uma nova existência? É muito interessante que a expressão grega, nascer de novo, ela pode ser traduzida de outras duas formas. Nascer do alto ou nascer de cima. O que é que Cristo estava dizendo a Nicodemos? Que era necessário que o Deus Todo-Poderoso gerasse nele a semente da vida eterna. E qual é a semente da vida eterna? A regeneração. Então, apesar de Nicodemos ser quem era, Cristo vai dizer para ele, você é um pecador, tão pecador quanto qualquer outro pecador da Galileia, Nicodemos. E é necessário que haja um trabalhar do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Veja, essa é a mensagem que nós precisamos anunciar no término desse ano e no início do próximo ano. Que as pessoas precisam se arrepender, que elas precisam crer no Senhor Jesus para que Deus possa operar em suas vidas o milagre da salvação. E somente Deus pode operar esse milagre extraordinário. O dia, a hora, o lugar, a ocasião e o modo como o novo nascimento se dará na vida das pessoas depende tão somente de Deus e dos seus desígnios. É Deus quem marca o momento exato em que ele vai resolver ter um encontro com aquela pessoa. Para alguns foi nas bodas de Caná. Para Nicodemos, no anoitecer galileu. Para aquela mulher samaritana, ao meio-dia. Ninguém pode dizer a Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor agora. Não. A agenda dele não é a nossa agenda. Mas nós aprendemos aqui muito claramente que quando ele marca o dia, a hora e o lugar, ele o faz de maneira irresistível. Ele o faz de maneira
soberana. E graças a Deus e a sua misericórdia, Deus ele continua operando o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento, trazendo mortos espirituais para a vida. E ele ordena que esses mesmos sejam portadores dessa boa nova. Porque, mais do que nunca, as pessoas precisam ouvir essa boa nova. Se arrependam, creiam no Senhor Jesus, porque Ele é capaz de comunicar salvação. A segunda questão que nós aprendemos aqui sobre o novo nascimento, ele muda, por assim dizer, a geografia espiritual da pessoa. Vamos ler aqui do versículo 4 ao 6. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam, Nicodemos ele é impactado pela fala do Senhor Jesus e ele apela para o nascimento natural. Como eu falei, ancorado talvez na crença de um certo grupo dentro do judaísmo. E quando ele é confrontado pelo Senhor Jesus, e aquela confrontação, ela foi uma confrontação necessária para que ele pudesse ter os seus olhos abertos, porque fica muito claro para nós aqui que Nicodemos ele não somente não estava compreendendo o que Cristo estava dizendo, mas ele não estava compreendendo que o que Cristo estava dizendo era que ele precisava de salvação. Ele vai a Jesus como um religioso, talvez pensando assim, ó, sou descendente de Abraão, eu sou israelita por nascimento, eu sou filho do povo escolhido, eu sou fariseu, eu sou pastor, eu sou o cara. Eu sou o cara. Mas quando ele vai lá, o teólogo Nicodemos, ele não está entendendo a teologia apresentada pelo Senhor Jesus. E muito menos ainda, ele cego espiritualmente, ele não consegue enxergar a sua própria miséria. É o que o ser humano faz. Você vai pregar o evangelho para a pessoa? Ah, mas eu creio em Deus. Ah, mas Jesus morreu na cruz, eu creio nisso. Não, eu tenho muita fé em Deus. Aí você vai ver a vida do camarada, compra não paga, bate na mulher, bate no filho, é um beberrão, é uma pessoa que tem uma vida completamente desajustada, mas ele faz de tudo para tentar se justificar, que é para não ouvir a mensagem confrontadora do evangelho, porque o evangelho diz o tempo inteiro, se arrependa e mude. Ele não vai querer ouvir essa mensagem. Mas foi a mensagem que o Senhor Jesus estava dizendo aqui a Nicodemos de maneira sutil. É isso que é extraordinário nesse texto aqui. É que Cristo, ele se vale de uma linguagem branda. De uma linguagem sutil. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, Nicodemos, é necessário que você saia dessa geografia pecaminosa para que você possa ser inserido num outro ambiente, que é a vida no Espírito. Olha o que ele vai dizer. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, quem é nascido da carne vai viver, vai existir, vai caminhar e vai fazer tudo movido pela carne. E Paulo vai dizer que o pendor da carne é o quê? É morte. E quem está na atmosfera do Espírito faz o quê? Vive conforme o Espírito de Deus, ele orienta. O que ele está dizendo a Nicodemos? Você, Nicodemos, é um cadáver. Olha que frase dura. Você é um zumbi. Você é um morto-vivo.
Lembram lá daquela frase de Cristo, deixe que os mortos enterrem seus mortos? O cara não disse, foi, Senhor, deixa eu te seguir, mas deixa que eu vá lá enterrar meu pai. Aí Cristo faz um trocadilho, né? É o morto espiritual que vai enterrar aquele que morrera fisicamente, né? A mesma coisa aqui. Nicodemos, você é um cadáver que está caminhando e que está conversando comigo. E deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Como Nicodemos, tem muitos líderes, viu? Pregam bem, eles falam bem, eles são pessoas bem relacionadas, eles são muito bons teólogos, eles têm uma facilidade imensa para falar. Mas se eles não se arrependerem e confessarem Jesus Cristo como Salvador, eles vão receber da parte de Jesus a mesma denúncia que Nicodemos ele recebeu. Jesus estava dizendo para Nicodemos, você precisa de vida eterna. O Espírito Santo ainda não mora em você, Nicodemos. E é muito interessante que quando ele, diante da ignorância de Nicodemos, ele vai dizer, necessário que é nascer de novo, ou seja, passar do estado de mortandade espiritual para o estado de vida no espírito. Por isso que a regeneração, o novo nascimento, é chamado também de ressurreição espiritual. E isso, de alguma maneira, nos ajuda a entender algumas coisas. Quando você vê um crime hediondo, esquartejaram uma pessoa. Ou então, colocaram uma pilha de pneus, colocaram uma pessoa ali, jogaram gasolina e tocaram fogo. Aí você fica chocado. Você fica abismado. Mas Cristo está dizendo aqui, o que é nascido da carne, é carne. Ou seja, ninguém age senão a partir da sua própria natureza. Cada um só pode dar aquilo que lhe é constitutivo. Agora, quando há a ressurreição espiritual, aí alguma coisa acontece. E aqui está o X da questão. A regeneração não é alguma coisa que acontece de fora para dentro. Olha que milagre bonito. É alguma coisa que acontece de dentro para fora. E aí é do lado de fora que começa a reverberar alguma coisa que começou lá dentro. Então Nicodemos estava lá, né, com as suas vestes talares, com seu discurso muito bem arquitetado, né, com uma boa aparência, com as suas pompas de religiosidade, mas Cristo disse, olha, Nicodemos, tudo isso aí não passa de uma casca. O interior é podre, o interior é pútrido, o interior está tomado por vermes. É necessário que tudo isso seja lavado pela presença do Espírito Santo. Aí no capítulo 5, você vai ler no versículo 24, quando Cristo diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós nos apropriamos dessa teologia aqui, quando nós nos apropriamos dessa compreensão, aí sim, a gente começa a perceber porque algumas pessoas vivem de uma forma e outras vivem de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque vivem em geografias existenciais completamente diferentes. Uns vivem numa geografia terrenal, outros vivem numa geografia espiritual. E quem vive segundo a geografia terrenal vai realizar aquilo que é próprio a essa existência. E quem vive segundo o Espírito, numa geografia espiritual, ele vai viver a vida de uma outra forma. É aquilo que a gente vai aprender lá com Paulo. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem era transgressor,
não será mais transgressor. Por quê? Porque ele foi transportado para uma nova geografia. E Cristo está dizendo aqui a Nicodemos, você precisa passar por esta mudança de geografias. E aí vem o terceiro ponto que Cristo vai esclarecer para aquele senhor. Versículo 7. O novo nascimento é uma necessidade. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Porque a grande questão é, até agora, Nicodemos ele está ainda sem compreender porque Cristo disse a ele que era necessário que ele nascesse de novo. Olha que coisa interessante. Um discurso onde alguém está falando claramente, de maneira muito aberta, e alguém não está entendendo absolutamente nada daquilo que está sendo dito. Por isso que é necessário, às vezes, que nós usemos de uma linguagem clara, para que as pessoas entendam. Eu tenho dito aqui nessa igreja, pregar o evangelho é algo muito simples. A mensagem do evangelho, ela é simples. Não é necessário que nós façamos muitos floreios. Não é necessário que nós recorramos a uma linguagem rebuscada. Não. É necessário que nós façamos o que Cristo fez aqui. Precisamos olhar no olho do pecador. Precisamos dizer de maneira aberta a ele o quanto ele necessita do Senhor Jesus. E veja aqui, eu tenho a ligeira impressão que essa expressão importa-vos aqui é uma linguagem retórica, através da qual Cristo fala sobre a necessidade pessoal do novo nascimento, o que não invalida a necessidade coletiva. O que nós aprendemos na Escritura? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então, à medida que a palavra ela vai sendo pregada, não interessa a idade, não interessa a etnia, não interessa o status social, não interessa o momento. A gente vai encontrar Cristo salvando pessoas nas mais diferentes circunstâncias. Ouviu a mensagem do Evangelho, ela entrou, ela firmou morada, ela fez raiz, vai mudar. E para ele não interessa se é um Bartimeu ou um Zaqueu. Não interessa se é um pescador como Pedro ou é um líder religioso como Nicodemos. A necessidade é exatamente a mesma. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho, lamentavelmente, eu já não assisto televisão já tem muito tempo, graças a Deus. Mas a gente abre as redes sociais, a gente vê o estado degradável da nossa nação. Estado deplorável em que está a nossa nação. Sabe em quem está a responsabilidade? Nos dirigentes. Isso é reflexo, sabe do quê? Da ausência de Deus. Isso é o reflexo da ausência de Deus na vida dessas pessoas. Então a gente tem que orar pelos nossos dirigentes para que Deus ele opere o milagre do novo nascimento na vida deles. Eles precisam ouvir essa mensagem do Evangelho. Eles precisam se arrepender para que saiam dessa geografia terrenal e possam ser transportados para uma geografia espiritual e viver segundo as leis e os princípios desse domínio. Não é possível que a gente não veja. É violência, é criminalidade, é impunidade, é roubalheira, é tudo. E o que é isso? A ausência de Deus. Então, se eu preciso de Deus e Deus me alcançou, se Deus operou em mim o milagre do novo nascimento, ele pode operar na vida de quem ele bem quiser. Porque ele faz o que ele quer, ele escolhe quem ele quer. Ele salvou um ladrão na última hora. Ele salvou um ladrão lá na última hora. Para mostrar o quê? Para mostrar que essa mensagem, ela muda a mente da pessoa. Você vai ler Mateus. Mateus vai dizer que os 2 ladrões
lançavam impropérios contra Cristo. Ou seja, se queixavam, zombavam. Eles não estavam crendo que ali estava o Salvador do mundo. Em Lucas, o ladrão vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Aí Cristo faz uma promessa a ele, e naquele momento, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Como que dizendo a ele: a vida eterna te é dada nesse momento. E a partir de agora repousa sobre ti a minha promessa: estarás comigo. Olha que promessa extraordinária. Era essa promessa que ele estava aqui anunciando para Nicodemos, e Nicodemos perdido no espaço. O que está acontecendo? Aí Cristo disse: não te admires. Por que ele estava admirado? Justamente porque ele tinha um outro olhar sobre si. Ele não foi como quem dependia de Jesus e precisava de Jesus. Ele foi lá para visitar Jesus e, quem sabe, ter um diálogo teológico. Olha, tadinho. Vai ver que Nicodemos não tinha nem condições de dialogar com muitos mestres da sua época, quer dizer, lá com o Senhor Jesus. Aí Cristo vai lá e pega lá a mensagem de Ezequiel, que Ezequiel já tinha profetizado. Disse: olha, você precisa, meu filho, nascer uma segunda vez. Agora, nascer espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem muita gente que diz assim: eu nasci na igreja. Meu pai era crente, a minha mãe era crente, o meu irmão é crente. A pergunta aí: você é crente mesmo? Porque nascer num lar crente não é garantia de salvação. Nascer num lar crente não é pedigree religioso. Eu nasci na igreja, certo. Mas você, tendo nascido na igreja, e a sua conversão, realmente ela aconteceu? Você sente essa necessidade? Você tem convicção da sua salvação? Eu não sei se eu já contei aqui. Eu entrei na igreja, sempre fui uma pessoa ativa, sempre participei da igreja, e se passou 5 anos, eu estava na sala da minha casa, ouvindo uma pessoa que me influenciou profundamente, que foi o pastor Caio Fábio, e ele estava pregando sobre o Salmo 139, e naquele dia, naquela manhã, eu entendi que a vida eterna foi plantada dentro de mim. Ora, mas eu não estava na igreja? Eu até pregava, evangelizava, estava na igreja, era parte do clube. Eu era membro do clube. Olha só, tinha até uma carteirinha de membro. Mas não era crente. Naquele dia, naquela manhã, ouvindo o pastor Caio Fábio pregar sobre o Salmo 139, eu descobri que eu era um pecador miserável e que naquele momento o Espírito fez morada em mim. Então, todas as vezes que alguém diz a mim: eu nasci na igreja, eu digo: cuidado, cuidado, porque nascer na igreja não é a garantia de vida eterna. A garantia de vida eterna é crer no Senhor Jesus. É palavra dele aqui, né? Todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai desfrutar da vida eterna. E essa necessidade, ela é inescapável. Deixa eu falar para você uma coisa. A necessidade do novo nascimento diz para nós o seguinte. É para lá. Não existe nenhum outro caminho que possa nos levar à vida eterna senão pelo novo nascimento. Como é que a gente relaciona isso com Cristo? Ora, Cristo roga ao Pai, o Pai envia o Espírito e o Espírito nos regenera. É assim. Então, eu creio em Jesus. Por que eu creio em Jesus? Porque o Espírito já me habilitou. E uma vez me habilitando e eu crendo, ele planta em mim a semente da vida eterna. E essa necessidade, ela continua de uma outra forma. Eu não tenho mais necessidade que ele me regenere, mas eu tenho necessidade de Cristo. Porque essa é a alma do novo nascimento. João 7 vai dizer: no último dia da festa,
O último dia, o grande dia, levantou-se Jesus e disse: aquele que tem sede, venha, venha vindo. Venha vindo a mim e beba. Ou seja, eu bebi na fonte, ela me regenerou. Eu vou continuar bebendo dessa fonte. E a minha necessidade de Cristo vai sendo renovada todos os dias. E eu vou bebendo da fonte que é Cristo, me alimentando de Cristo, bebendo de Cristo, sendo cheio de Cristo, me conformando à imagem de Cristo, me parecendo mais com Cristo. E vou caminhando para a glória de Deus. Então a necessidade do novo nascimento, ela é renovada pela necessidade diária que nós temos da pessoa e do Espírito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí vem a última questão. O novo nascimento, ele é a porta de entrada para a vida eterna. Olha só. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam bem, eu comparo a vida eterna a um edifício. E todo edifício, ele tem uma porta de entrada. Uma pessoa de bem, ele não vai arrombar as janelas para ingressar. Até porque na vida eterna não é possível. Você não vai conseguir arrombar o edifício espiritual de Deus. Mas existe uma porta de entrada. Essa porta de entrada, ela é aberta pelo próprio Deus. Por quê? Porque só irão entrar nela aqueles que irão compor a família de Deus. Então, é necessário que o homem faça o quê? Se arrependa. É necessário que o homem creia no Senhor Jesus, ele confesse o seu pecado e ele reconheça que Jesus Cristo é Senhor e Salvador sobre a sua vida. Cristo vai usar aqui a imagem da serpente. Talvez Moisés nem soubesse por que aquela serpente foi levantada. Provavelmente Moisés não sabia. Não há nada na Bíblia que diga que Moisés o sabia. Mas Cristo disse, olha, da mesma forma, Nicodemos, isso aqui é como Nicodemos, que aquela serpente foi levantada e ele conhecia. O Filho do Homem, que sou eu, vou ser levantado, eu vou ser pregado, eu vou morrer, para que todo aquele que creia em mim tenha a vida eterna. Ou seja, não adianta, Nicodemos, você chegar aqui com palavras bajulatórias. O seu problema é pecado. O seu problema é arrependimento. Se arrependa. Olha só o que Cristo está fazendo, dizendo a um líder espiritual da nação que o problema dele era pecado. E a gente hoje, às vezes, tem dificuldade de dizer à pessoa que ele está em pecado, que ele precisa se arrepender. O cara, às vezes, tem dificuldade de dizer a um filho. O filho faz uma travessura terrível. Meu filho, isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Ele não faz isso. Ele dirá dizer ao pecador, você precisa de Jesus. Você necessita do Senhor Jesus. E se você quiser desfrutar essa bem-aventurança que é a salvação, você precisa crer nele. E essa é a coisa mais importante que nós podemos dizer a uma pessoa. O amor, ele pode ser expresso de várias formas. Mas quando nós anunciamos a mensagem do genuíno evangelho e falamos para a pessoa, eu lembro do pastor Marcos André, ele foi diretor do seminário presbiteriano, ele era um homem muito atarefado. Mas uma vez ele falou para mim, ele disse, eu paro tudo o que eu estiver fazendo para explicar para a pessoa a mensagem do evangelho. E uma vez eu vi ele atarefado de coisa. O camarada chegou, ele não perdeu a oportunidade. Passou 2 horas explicando a mensagem do evangelho para o camarada lá. E dizendo o tempo todo, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Então, que na noite de hoje,
nós possamos plantar na tábua do nosso coração essa mensagem. O ano está se findando, um novo ano está iniciando. Quanto mais o tempo passa, a nossa necessidade de Cristo, ela só aumenta. Vamos passar de um ano para o outro, tendo essa consciência e procurando nos aproximar mais e mais dele? Ou vamos tapar os ouvidos, os olhos do nosso entendimento e vamos ignorar essa necessidade? Esse texto aqui, ele nos permite, irmão, extrair dele algumas verdades muito importantes. Em primeiro lugar, aquilo que nós já tratamos hoje de manhã, que é a verdade sobre a soberania do Deus Todo-Poderoso. Não se espante. Deus, ele vai salvar pessoas que eu e você, se tivéssemos o poder ou se estivesse na nossa jurisdição, não salvaríamos. Deus vai salvar porque ele quer. E não faça como Jonas não, viu? Que ficou triste. Por quê? Porque a planta morreu e ficou triste porque uma cidade se converteu. Cuidado. Cuidado. Deus salva quem ele quer. E eu e você somos só instrumentos na mão dele. Outra coisa. O novo nascimento, ele é uma ressurreição espiritual. Então, quando a pessoa confessa com a boca e nega com a vida, essa pessoa, ela está dizendo quem ela é. Ela está mostrando que ela recebeu a Cristo ou que ela tem necessidade de Cristo. A ressurreição, ela acontece de dentro para fora. Se você, por exemplo, você é uma pessoa que aprende algo, você começa a praticar, significa dizer o seguinte: aquilo se instalou em você. Eu vi um professor de autoescola falando sobre a questão da coordenação motora. E ele dizendo, o aluno novo, ele olha para a marcha, ele pergunta, ele tem aquelas ações mecanizadas. O tempo vai passando, a coisa vai se tornando tão natural que ele vai executando. Às vezes com o telefone na mão, coisa do tipo. É assim que acontece na vida daqueles que experimentaram esse ressurgimento espiritual. Eles começam a fazer naturalmente aquilo que é próprio da vida espiritual. Sem nenhum esforço, sem nenhum sofrimento. E algo vai movendo aquela pessoa nessa nova caminhada. A necessidade do novo nascimento existe porque nós caímos em Adão. E o segundo Adão veio e resolveu esse problema. O primeiro Adão ferrou todo mundo. O segundo Adão disse, creiam em mim. Olhem para o primeiro Adão, vejam que ele pecou, olhem para mim, vejam que eu trouxe a redenção e creem em mim. Olhem para mim e se arrependam. Olhem para mim e creiam na mensagem do Evangelho. E por último, uma vez que o novo nascimento ele foi operado em nós, isso é um marcador. Antes estávamos em oposição a Cristo. Agora estamos unidos a Cristo eternamente. Ou seja, o novo nascimento é a mensagem maravilhosa que nos diz o seguinte: a vida eterna nos aguarda. A vida eterna nos está garantida. O nosso noivo está nos esperando. E nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso noivo. Por quê? Porque ele veio, concretizou a redenção, operou a obra que Deus o incumbira de realizar e agora ele nos dá essa oportunidade. Ele enviou o seu Espírito, o Espírito tem trabalhado na nossa vida, tem gerado em nós a fé e o arrependimento e crendo nele, nós vamos passar a eternidade com ele. Eu termino dizendo o seguinte: 2023 vai terminar. 2024, se Deus quiser, vai iniciar. Mas o mais importante de tudo isso é:
Cristo está conosco agora. E pela misericórdia de Deus, se Deus assim permitir, Ele estará conosco no dia de amanhã e na vida do porvir. Então, que nós possamos crer nisso, nos apegar a essa promessa, possamos continuamente fazer aquilo que Cristo disse, beber da sua fonte, sermos alimentados por Ele. Porque aquilo que Ele nos prometeu, Ele tem cumprido e Ele vai continuar cumprindo. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações.